Olá, alunos de administração do Unifagoc, disciplina de gestão da qualidade. Tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a nossa terceira parte, na verdade, de estatística aplicada à gestão da qualidade. Nós vamos ver nessa quinzena mais algumas ferramentas, as últimas, de estatística aplicada à qualidade. Nós veremos a correlação e a regressão, tanto a regressão simples quanto a regressão múltipla, para que possamos entender como essas duas ferramentas podem nos ajudar a tomar decisões na empresa, a prever problemas e a verificar causas raízes, ou seja, as causas principais de problemas que possam vir a acontecer. Então, nós vamos fechar agora a estatística aplicada à gestão da qualidade. Nós vimos nas videoaulas anteriores, em estatística aplicada à gestão da qualidade, as ferramentas básicas, como média, mediana, os seus problemas. Vimos desvio padrão, que vai dar confiabilidade de um processo. Vimos também a curva de distribuição normal, vimos a amostragem, vimos gráfico de controle e agora fecharemos com correlação e com regressão. Na última quinzena remota, nós vamos voltar ao MASP e ter o MASP com as ferramentas estatísticas e não estatísticas, para entender a sua aplicabilidade e a busca da melhoria contínua. Tudo bem? Então agora acompanhe com a gente aí a explicação de regressão e de correlação, tá bom? Um abraço para vocês. Boa aula! Olá, alunos de administração da disciplina Fundamentos da Economia, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos aí de volta e vamos, antes de entrar nos slides explicando ponto a ponto o que seria nossa correlação e a nossa regressão, vamos analisar como seria a aplicabilidade disso, ok? Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo mais óbvio e um exemplo um pouco mais que precisamos pensar um pouco mais. Vamos no mais óbvio primeiro. Então, suponha o seguinte, suponha comigo, que você, ok, é o encarregado da produção de uma empresa. Muito bem. Como encarregado da produção, você tem que gerenciar números. Então, você gerencia e, claro, utiliza para isso números. Pelo menos deveria, E você começa a fazer uma observação interessante. Ao pegar a produção diária e confrontar com as faltas de funcionários, você observa, claro, de uma forma até meio óbvia, que a produção cai à medida que a falta de funcionários sobe. Essa falta nós chamamos de absenteísmo. Esse é o nosso exemplo óbvio. Claro, se meus funcionários faltam ao trabalho, obviamente eu tenho uma quebra de produção, eu tenho uma queda de produção. Então passa a ser algo até mesmo óbvio. Mas onde a correlação e até a regressão vai nos ajudar nisso? Numa coisa que não é óbvia, que é qual intensidade, qual é a relação entre faltas e produção. Então, a correlação e a regressão vai nos ajudar nessas perguntas, e até perguntas até mais específicas. Se 3% dos funcionários faltarem, ou seja, um absenteísmo de 3%, qual será
a quebra de produção. Ok? Então, pessoal, a correlação e a regressão vai nos ajudar nessas duas perguntas, ok? Tanto na intensidade, na relação entre falta e produção, até mesmo para responder uma pergunta dessa. A correlação, ela vai mostrar o seguinte: a correlação vai nos dar a intensidade. Se é proporcional diretamente ou indiretamente. Ok? Já a regressão, nesse caso, além de responder a primeira pergunta também, de certa forma, ela consegue responder a essa pergunta. Eu consigo equacionar. Como assim? A produção é igual a um determinado A menos um B vezes a porcentagem de absenteísmo. Eu acredito que essa relação, como ela é indiretamente proporcional, o sinal aqui é negativo. Então eu posso responder, por exemplo, se 3% dos meus funcionários faltarem, a produção não será 100%, talvez 92%. Então essa é a cooperação da regressão e da correlação para a nossa empresa. Vou virar a folha aqui, vamos para outro caso não tão óbvio. Suponhamos que, de novo, você esteja numa empresa e você é um gerente. Nesse caso agora é de uma loja de roupas. E você tem a seguinte pergunta e a seguinte hipótese: os clientes compram menos aos sábados. Ou então você tem uma outra hipótese: os clientes são melhor atendidos quando se tem mais vendedores. Ok? Olha, duas hipóteses que nós podemos utilizar as ferramentas estatísticas para responder. Como assim? Primeiro aqui, nesse primeiro, olha os meus cachorros nervosos aí, ó, tá vendo? Vocês ouviram aí no fundo? No primeiro caso, eu posso fazer o seguinte: fazer um apontamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, durante semanas e semanas seguidas, e avaliar o dia da semana em relação às vendas. Aqui comprou X, aqui comprou X, aqui comprou X, aqui comprou X, aqui comprou X. Considerar o sábado como uma variável, e aí avaliar se realmente ao sábado se compra mais. Já nesse segundo caso, eu posso fazer um comparativo: número de vendedores em relação à pesquisa de satisfação. Tenho 5 vendedores, apliquei a pesquisa, tantos por cento ficaram satisfeitos. Com 6 vendedores, tantos por cento ficaram satisfeitos. Com 8 vendedores, tanto por cento. Com 10 vendedores, tantos por cento. Ou seja, matematicamente eu também consigo responder
tanto com regressão quanto com correlação a esses dois problemas. Então veja que há aplicabilidade em vários casos da estatística. Para isso eu preciso ter dados, eu preciso ter números. Eles têm que ser confiáveis, eles devem ser devidamente coletados. Nós já falamos isso no passado. E aí, com dados, com informações, eu consigo então fazer a devida análise e o devido gerenciamento para que não tenha quebra de produção, meu cliente fique satisfeito, meus clientes possam comprar bem, meus clientes podem ficar satisfeitos com a minha loja, tá bom? Então vamos agora à nossa explicação nos nossos slides dos conceitos de correlação e regressão. Vamos lá, pessoal. Muito bem, alunos de administração do Unifagoc, tudo bem com vocês? Então, como nós falamos aqui, vamos aos conceitos. Então, já demos uma pequena explicação, mostramos aqui no nosso mapa mental, né, a aplicabilidade aí em dois casos possíveis de correlação e regressão. Vamos entender o conceito e lembrando que quando nós formos para a nossa live, lá sim, nós vamos explicar como utilizar essas ferramentas no Excel. Então, se você tiver a condição de acompanhar via um notebook, né, essa nossa live, nós vamos ali fazendo juntos, realizando juntos esses exercícios, tá joia? Eu vou colocar alguns exercícios para vocês, alguns eu vou resolver juntamente com vocês e outros nós vamos resolver junto. Então, você que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos então entender esses conceitos, tá ok? De estatística aqui, correlação e regressão. Depois na live vamos aplicá-los, tá joia? Um abraço para vocês aí. Então vamos lá, estatística aplicada à qualidade. Nós vamos então primeiro para correlação, tá bom? Correlação. Então o que seria correlação? Então primeiro, a grande pergunta que nós temos que fazer da melhoria contínua, ela volta também nesse momento. Será que nós estamos fazendo tudo correto? Será que está tudo correto? Temos como verificar se as coisas estão caminhando como foi padronizado, como foi pedido? Então vamos lá. Então para isso nós temos aí uma ferramenta, correlação de Pearson, ok? Representada pelo Pi, aí, né? Pela essa letra P, em grego, né? Obviamente Psi, na verdade, né? Nós estamos apresentando essa letra aí. E nós vamos, e é dado por essa fórmula, ou seja, um somatório de xi menos x média vezes yi vezes y média, dividido pela raiz de xi menos x média ao quadrado, multiplicando por yi menos y média ao quadrado. Verifique o seguinte, na equação nós não vamos realizar o cálculo dela, para nós não nos importa o cálculo, uma vez que nós já tivemos a disciplina de estatística e lá então foi cobrado isso. Observe comigo que eu estou avaliando aqui a dimensão de duas variáveis, uma variável x e uma variável y, e como essas variáveis se correlacionam, ok? Então, primeiro eu somo elas e multiplico a diferença entre cada xi de cada apontamento menos a sua média, e depois eu tiro uma raiz dessa mesma distância, mas agora ao quadrado, tá bom? Então, eu vou ter um número, e esse número nós vamos ver que ele será dado entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1. Vamos lá comigo. Então, observe aqui. Eu tenho, nesse caso aqui, uma variável A e uma variável B. E observe comigo que essa variável A e essa variável B apresenta uma correlação entre suas variáveis no plano cartesiano perfeita. Uma linha reta certinha, ou seja, quando A é 15, o B é próximo de 15, quando B é 10, próximo de 10,
o A também um pouquinho acima de 10, e assim eu vou tendo, olha, uma linha retinha, 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 ok? Reta, reta, reta. Então, é previsível, eu consigo prever tranquilamente a variável A com a variável B, ok? Nesse caso aqui, elas também são positivas, é uma correlação positiva. Por quê? Quando A sobe, o B também aumenta. Quando A aumenta, o B também aumenta. Então, se nós pegássemos esse conjunto de variáveis aqui e colocássemos nessa equação, nós acharíamos 1, o valor 1 perfeito, 1 positivo. 1 positivo. O que significa isso? Que eu tenho uma correlação perfeita positiva, ou seja, os números se correlacionam perfeitamente. Quando um valor dá um valor, eu consigo prever qual que é o outro valor, né? Quando um sobe 10%, outro também sobe 10%. Quando um cai 10%, outro também cai 10%. Perfeito, né? São perfeitos. Correlação perfeita. Vamos a esse caso. Aqui é perfeito também, mas olha, negativo, menos 1. Por quê? É o mesmo caso do anterior. Porém, aqui, quando um sobe, o outro cai. Quanto maior o A, menor o B. Quanto menor o A, maior o B. Uma correlação negativa. Então, suponhamos aqui um exemplo de uma correlação talvez positiva. O número de latas de cerveja que você compra no supermercado com a conta do supermercado. Você vai no supermercado só comprar cerveja. Chegou lá, vai comprar. Você pergunta assim, qual que é a correlação entre o número, a quantidade de cerveja que eu compro e o valor que eu vou pagar no caixa? É uma correlação perfeita. O valor igual a 1. Certo? Perfeito. O valor igual a 1. Aqui suponhamos o seguinte, qual que é a correlação entre dias trabalhados e o meu salário? Dias faltosos, né? Se eu faltar ao trabalho e o recebimento. Suponhamos que eu sou um pedreiro e recebo por dia. Ou seja, é uma correlação positiva, uma relação perfeita negativa. Um dia, menos tantos reais, 2 dias, menos tantos vezes 2, 3 dias, menos tantos vezes 2, uma correlação positiva negativa. Ok? E essa aqui? Aqui, ó, uma correlação nenhuma. Algo totalmente aleatório, não há correlação nenhum entre A e B, valor igual a zero, valor igual a zero, uma correlação que não existe nem positiva e nem negativa. Muito bem, seguindo aí. Então, eu posso classificar assim, ó, tanto para o mais quanto para o menos, tá, pessoal? Uma correlação entre 0 e 0,3 e menos 0,3, eu vou dizer que existe uma correlação baixa. O zero é correlação nenhuma, tá bom? Nós já vimos isso aí. Entre 0,3 e 0,7, também servindo para o negativo, menos 0,3 e menos 0,7, eu digo que existe sim uma correlação média. E qualquer correlação maior que 0,7, ok? Eu vou dizer que uma correlação, ou um menos 0,7 até menos 1, é uma correlação alta, ok? Sendo que 1 e menos 1 são correlações perfeitas, tá joia? Então, continuando, olha aí que legal. Então, eu tenho aí, por exemplo, no nosso gráfico vermelhinho aqui, ó, algo que tem uma correlação negativa, tá vendo? Aqui no Y não tem correlação, aqui no cinza, correlação nenhuma. E aqui no nosso azulzinho, uma correlação positiva. E aqui, para ficar fácil para você, uma escala, né? Onde menos 1 é forte negativo, onde mais 1 é forte positivo, e próximo de zero, correlação fraca, independente se for positivo ou negativo. Por que aqui é negativo? Quanto uma variável sobe, a outra cai. Por que aqui é positivo? Quando uma variável sobe, a outra também sobe. Tá bom? Muito bem. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui 10 amostras.
e eu tenho a temperatura do dia, a temperatura do ambiente. E ali eu tenho produtos não conformes. Qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é o seguinte: quanto maior a temperatura, maior a quantidade de produtos não conformes. É uma hipótese. Eu quero saber se há uma correlação entre temperatura e não conformidade. Talvez é uma empresa de alimentos, né? E a temperatura influencia diretamente na condição do produto. Eu quero saber se tem correlação e qual o grau de correlação de Pearson desses dois elementos, temperatura e produtos não conformes. Vamos lá então? Fiz o cálculo, né? Naquela forma, achei positivo 0,9522. O que significa isso? Uma forte correlação positiva. Ou seja, quanto maior a temperatura, claramente terei mais produtos não conformes, tá bom? Seguindo aqui, vamos a um outro exercício, outro exemplo. Um encarregado de produção afirma que quando o item barra chata 22 milímetros entra na produção, ou seja, ele entra na ordem de produção, a produtividade da empresa reduz para índices inaceitáveis. Então ele está muito nervoso, ele diz que essa barra chata 22 milímetros está atrapalhando a produção, tá bom? Atrapalhando, perdão, a produtividade dos funcionários dele. Então eu peguei ali 10 amostras, tá? Lembrando que se suponha que isso são amostras aceitáveis estatisticamente, tá ok? Com o número correto, feito de forma aleatória, no plano amostral legal, tá bom? Isso aí nós já definimos que tem que ser, tá joia? Eu peguei ali a quantidade de barra chata na produção e a produtividade tonelada homem. Você pode escolher qualquer outro indicador de produtividade. A querida aí, Nina, dando aquela batida. Daqui a pouquinho a gente chama a atenção dela aí. Vamos fazer a correlação? Vamos lá. Correlação 0,3838. Uma fraca, né? Na verdade, ali caminhando para a média, né? Mas vamos considerar fraca. É uma correlação positiva, ou seja, quanto mais é uma correlação positiva e fraca. Olha que interessante. Qual que é a minha hipótese? Minha hipótese é que a barra chata, mais barras chatas, cairia a produtividade. Certo? Olha que interessante. Mais barras chatas, cairia a produtividade. Ok? Olha o que aconteceu aí. Uma correlação fraca positiva. Positiva. Ou seja, ao contrário do meu encarregado, a barra chata está de forma fraca, elevando a produtividade para cima. Então, mais barras chatas, mais produtividade. Olha que coisa mais interessante. Então, tirei aí do meu encarregado o desejo dele, talvez, de tirar as barras chatas de produção para que ele ganhasse produtividade, tá bom? Pode acontecer isso. É fraca e positiva, ou seja, o argumento do nosso encarregado aí não é válido para essa amostra da forma aí que nós fizemos, tá bom? Muito bem, então é a correlação de Pearson, como nós já falamos. Essa correlação também é conhecida como coeficiente de correlação produto-momento, né? Ou simplesmente P de Pearson, que nós vimos, ele vai medir essa correlação. Isso é outra forma de calcular. Vamos a outro exemplo então. Opa, deixa eu puxar aqui. Vamos a outro exemplo? Vamos a outro exemplo. Um restaurante está avaliando... deixa eu voltar aqui para vocês, pessoal. Por que essa fórmula aqui está um pouquinho diferente? Ela é a mesma fórmula anterior, tá bom? É a mesma fórmula anterior. Não se assustem. Aqui eu estou fazendo ela... Aqui a parte de baixo é diferente, tá vendo? Da outra equação, porque aqui eu estou considerando já que eu tenho o desvio padrão de x e de y, tá bom? Se tiver já o desvio padrão de x e de y, você pode aplicar essa equação aqui. Quando você não tem o desvio padrão de x e de y, tem que calcular ainda, calcule daquela outra forma. Mas no Excel, esse cálculo é automático, tá? Inclusive, nós vamos aprender a fazer uma matriz de correlação com mais de uma variável, lá no Excel, preocupa não, na nossa live. Vamos a mais um exemplo da aplicação da correlação de Pearson.
Um restaurante está avaliando se a quantidade de garçons serviço influencia na quantidade de cerveja consumida durante a noite. Qual que é a minha hipótese? Que mais garçons, mais pessoas bebem cerveja. Então eu tenho aqui as amostras, o número de garçons e as garrafas de cerveja vendidas naquela amostra, tá bom? Então a minha hipótese é mais garçons, mais cerveja. Tá aí, ó. Beleza, a hipótese é que quanto mais garçons de serviço, mais cerveja é consumida, porque eu atendo mais rápido, as pessoas bebem mais. Fiz o cálculo, tá aí graficamente, tá? Esse é o gráfico. Litros de cerveja pelo número de garçons. Vamos então para o cálculo do P de piso. Um P de 0,61. Uma correlação média positiva. Então, tem sentido a minha hipótese sim. Não é um fator sine qua non, ou seja, se tem mais garçons, obrigatoriamente se bebe muito mais cerveja, mas observa-se que há uma correlação positiva, mais garçons, mais cerveja é bebida, numa correlação de 0,61, tá bom? Beleza, olha que legal que é a correlação, que coisa interessante, como é legal essa ferramenta, mais legal ainda é a regressão. Vamos lá comigo? A regressão linear simples, pessoal, consiste em analisar, no caso da simples, duas variáveis e tentar estimar uma equação para ela. Por quê? Na correlação, vamos voltar aqui no exemplo, ó. Na correlação aqui dos garçons, eu sei que há uma correlação positiva, mais garçons, mais mais cerveja consumida, mediamente, mas tem. Mas eu queria saber o seguinte, se eu colocar mais um garçom, quanto mais de cerveja vai ser consumido? Qual que é a probabilidade de mais cerveja ser consumida? Mais 10 garrafas, mais 5 garrafas? É a pergunta, né? Quanto mais um garçom aumenta significativamente a quantidade de cerveja, vale a pena colocar mais um garçom? Isso vai me trazer um lucro que pague, um retorno que pague a contratação de um garçom? Isso a correlação não responde, mas a regressão responde. Que nós vamos, através do MQO, que é uma sigla em inglês, que significa nada mais é do que o quadrado mínimo estimador, ou método dos quadrados ordinários, MQO, nós vamos tentar fazer uma equação, para aí sim falar quantos garçons, se eu colocar mais um garçom, quanto a mais cerveja vai ser vendido, tá bom? Então vamos lá. Então a regressão linear simples, nós vamos estudar uma variável dependente e uma variável independente, um y e um x, ok? Por exemplo, quero estudar como o preço do dólar se comporta em função da taxa de crescimento do Brasil, o PIB. Ou o exemplo clássico de tentar estimar o tamanho do pé de uma pessoa baseado em sua altura. Vamos fazer uma regressão também, né? Se o pé da pessoa tem 1 centímetro a mais, quanto mais de altura ela tem? Eu sei que existe uma certa correlação, tá bom? Muito bem. Então considere um experimento de natureza de pistões. Foram medidos diferentes níveis de temperatura de interesse. Um TI, um T1, um T2, um T3, eu apanhei várias amostras de pistões. A cada ponto de temperatura foram submetidos ao tratamento 5 pistões, tratamento térmico. Os dados observados são apresentados em uma tabela, onde nós vamos avaliar a variável de entrada, temperatura, e a de saída, dureza. Eu quero saber o seguinte, quanto mais temperatura, mais dureza. Ok, vamos lá? Tá aí, ó. Eu tenho aí as amostras, as observações, eu tenho a temperatura a qual o pistão foi submetido e a dureza. Eu quero saber se um grau a mais de temperatura vai me trazer quanto mais de dureza. Eu quero agora essa proporção. Eu poderia aplicar a correlação aqui também? Poderia, ver se há correlação entre temperatura do tratamento e dureza. Mas eu quero estimar a dureza através da temperatura. Então vamos lá, fiz aí uma regressão. Eu fiz aí, coloquei aí dentro de um gráfico, tracei uma reta estimada e essa reta tem uma equação. Essa equação é a regressão. Tá vendo? Que é y é igual a 364,18 menos 1,032x.
O que que isso significa? Opa, desculpa. O que que significa? Que, olha lá, eu vou ver aqui basicamente, ó, vem comigo aqui, ó. Eu estou vendo que a temperatura, quanto maior, menor a dureza. Então tá aqui, ó. Cada 1 grau a mais de temperatura reduz a minha dureza em 1,03, ok? Cada 1 grau a mais de temperatura reduz a minha dureza em 1,03. Então, a regressão linear simples, ela vai estimar um valor para x, um valor para o a, para a interseção, um valor para a variável, e nós vamos ter do outro lado a variável explicativa. No lado é a variável dureza, e aqui que é independente, e aqui as dependentes, que é a temperatura. A temperatura influencia na dureza, e não a dureza influencia na temperatura. Ok? Muito bem? Tá claro aí para entender? Nós vamos rapidamente utilizar aqui o Excel para um caso, tá bom? Acompanhe comigo aí, acompanhe comigo agora via Excel. Muito bem, pessoal. Veja, voltamos aqui com o Excel e vamos a outro exemplo que nós podemos usar a correlação e a regressão, lembrando que nós vamos voltar nessa discussão na nossa live. Suponhamos que eu tenho aqui uma hipótese numa empresa, que eu tenho a temperatura e eu tenho as vendas. E a minha hipótese é que a temperatura influencia nas vendas. Ora, para que nós possamos primeiro avaliar isso, nós vamos usar, então aqui eu tenho 30 observações, estatisticamente correta, bem pautada, bem apanhada, como nós já explicamos, devidamente buscada de forma aleatória, com um plano de amostragem adequado. Pegamos as 30 amostras aqui. E vamos então avaliá-las. Vamos primeiro avaliar a correlação. Ou P de Pearson, né? Correlação de Pearson. Vamos à correlação. Então eu vou colocar aqui igual correl. Tá vendo aqui, ó? Correl. Matriz 1, essa aqui, que é a temperatura. Ponto e vírgula. Matriz 2, que são as vendas. Vou dar Enter. Observe que eu tenho uma correlação negativa alta, muito alta. Observe aí, uma correlação positiva alta, dizendo para mim que quando a temperatura cai, as vendas aumentam. Quando a temperatura sobe, as vendas caem. Uma tem correlação com a outra, fortíssima, mas de forma negativa. E eu tenho certeza que a temperatura influencia as vendas, e não as vendas que influenciam a temperatura. Isso é importante. A temperatura influencia as vendas, e não as vendas influenciam a temperatura. Vendi mais, caiu a temperatura. Não, a temperatura caiu, vende mais. Tá bom? Isso vai nos ajudar para nós fazermos a regressão. Então, nós vamos aqui em Arquivo, Dados, Análise de Dados, e nós temos a ferramenta Regressão. Muito bem, olha que legal. Eu vou colocar aqui, qual que é o valor Y? Y é a variável independente, ela não depende da outra. Qual que é a nossa variável independente? Aquela que é afetada por outra, não depende, mas é afetada. A nossa variável independente são as vendas. A minha hipótese é que as vendas são afetadas pela temperatura e não a temperatura pelas vendas. Então está aqui o meu Y, vendas. Isso é importante. Quem afeta o X? Temperatura média. Ok? Como eu aqui escolhi os nomes vendas e temperatura, eu vou colocar aqui rótulo, ok? E o meu intervalo de saída vai ser uma outra planilha. E vou pedir para ele fazer para nós a linha, fazer o gráfico, tá bom? Vou dar o OK. Muito bem. Olha o gráfico. De laranja, a regressão prevista. De azul,
o que realmente aconteceu. Veja que está muito próximo, né? É aceitável. Veja que quando a temperatura aumenta, as vendas caem, como nós dissemos. E aqui nessa ferramenta, regressão, ele me dá vários dados. Nós vamos discutir esses dados melhores depois na live. Mas ele me dá aqui, ó, esse famoso R múltiplo. Que R múltiplo é esse? É nada mais ou menos do que a nossa aqui, ó, a nossa correlação, ela aqui, ó. Tá vendo? Esse R múltiplo aí. O R quadrado, depois vamos discutir sobre isso, nós vamos falar sobre ele também, tá bom? E aí, vamos à regressão. Aqui, ó. Muito bem. Aqui está nossa equação. Qual que é a equação? Ficou assim, ó. Então, nós vamos colocar, ó, vendas igual 12,715 menos 3,4, vou arredondar, tá? 342 vezes a temperatura em graus Celsius. Ou seja, quando a temperatura cai 1 grau, eu vendo R$ 342 a menos, ok? Olha que interessante, é assim que eu faço a leitura da nossa equação. Então, a cada 1 grau da temperatura, de variação da temperatura, eu tenho R$ 342 de variação das vendas, tá joia? Que já que está em real, né? Então tá aí a nossa equação de vendas. Então, por exemplo, se a temperatura estiver em 22 graus, qual que é a probabilidade de venda? Igual 12715 vezes este valor aqui, aqui mais, vou colocar o mais que lá está menos, tá? Este valor, agora sim, vezes 22 graus. Então, qual que é a previsão? Vender R$ 5.172. Previsão. Veja que aqui na correlação eu tenho a intensidade. Vou voltar para cá. Já na regressão eu posso fazer uma estimativa, tá bom? Muito bem, pessoal, encerramos por aqui para nossa aula não ficar muito longa. Nas lives vamos explicar melhor e vamos fazer exercício, tá joia? Um grande abraço para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, são duas ferramentas excelentes, correlação e regressão. Essas ferramentas, pessoal, nos ajudam muito a ver a real causa de problemas, a entender a real causa de problemas, a ter uma ferramenta estatística e uma ferramenta quantitativa em mãos, nos ajuda a ser mais objetivos. Seremos mais objetivos, chegaremos mais rápido ao problema e, consequentemente, a resolução do problema passa a ser mais rápida. Veja como essas ferramentas são extremamente importantes para a empresa. Eu particularmente gosto muito. É uma forma de você ser mais objetivo e não tão subjetivo, ser mais prático, pragmático e não tão filosófico, vamos dizer assim. Não que as demais ferramentas não estatísticas, não tenham o seu valor, mas é claro que essas ferramentas estatísticas são mais tranquilas para que nós possamos ter mais clareza dos problemas, tá bom? Então agora é hora de ir às atividades propostas, participar das lives também, onde nós veremos como essas ferramentas podem ser aplicadas com Excel, tá? Nas nossas lives nós vamos ver isso, nós vamos entender a aplicação do Excel. Aqui nós vamos aprender apenas o conceito e lá a aplicabilidade utilizando a ferramenta do Excel, que é um grande aliado nosso, tá bom? Espero vocês e até lá!